Por isso que não é só aprender sinais, é aprender a pensar visualmente. Então, ó, as perguntas, elas são importantes. Por quê? Hoje você vai aprender. Porque quando eu quero fazer uma pergunta, eu geralmente faço isso daqui, ó. Pergunta. Eu dou o exemplo no inglês. O inglês, se você vai afirmar, você fala numa ordem, né? You are. Se eu vou perguntar, eu inverto. Are you? E aí você faz a pergunta. Ok? Na Libras, não é uma regra, mas geralmente a gente faz a pergunta antes. É como se eu já estivesse deixando claro que eu vou fazer uma pergunta. Só que olha como é que são as sutilezas do idioma. Qual é a diferença de eu falar assim, ó? A Libras é importante? Deixa eu te perguntar. A Libras é importante por quê? Ou por que as perguntas são importantes? Porque se eu for pegar só os sinais, eu não sei distinguir. Porque olha só, a primeira frase, ó. Perguntar. A Libras é importante. Por quê? Ou, desculpa, eu falei da Libras, mas na primeira eu não coloquei, né? Ó, perguntar. Perguntar para você. Importante. Por quê? Mas o que eu quero dizer é que as perguntas são importantes. Como que eu faço isso? Aí você vai criar a imagem e dar ênfase na parte certa. Ó, as perguntas. Elas são importantes. Por quê? Entendeu que eu setei aonde eu quero a informação? Por isso que não é só aprender sinais, é aprender a pensar visualmente. Então, ó, as perguntas, elas são importantes. Por quê? Hoje você vai aprender. Okay? Nós já aprendemos que a Libras é um idioma. E o objetivo de um idioma é a comunicação entre um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Duas maneiras de você fazer a comunicação, o sinal mesmo é esse daqui, tá? Mas esse aqui é uma expressão de troca, ok? Que nós também podemos utilizar. Então, comunicação, e aí você pode fazer assim. E aí você aprendeu que comunicar é tornar algo comum. Comunicação vem de uma palavra em latim que significa tornar comum. Por que você fica repetindo o latim? Porque as palavras são criadas por um objetivo e a gente esquece depois. Então, comunicar não é falar bonito, não é falar muito, não é falar difícil. E olha como a língua de sinais te ajuda a entender as coisas. Esse é o sinal de comunicação. Problemas na comunicação ou dificuldade na comunicação é assim, ó. Tipo assim, aqui está fluindo, aqui não está fluindo. Então, comunicar significa tornar comum, falar de um jeito que a pessoa entenda. A Denise estava contando para a gente uma experiência antes, a gente estava aqui nos bastidores, porque ela faz letras libras, e aí ela foi convidada para interpretar uma coisa para um surdo de 12 anos, né, Denise? Que você falou assim, também ele estava aprendendo língua de sinais e tal. E aqui é um ótimo exemplo de que se comunicar é tornar comum e não só usar as palavras no idioma. Porque aí ela falou assim, que às vezes ela fazia o sinal para o surdo e o surdo não conhecia o sinal. Às vezes ela soletrava para o surdo não conhecia a palavra. Ou seja, ela estava sinalizando, ela estava usando o sinal. Ela estava soletrando, estava usando as letras, mas isso não era comum para ele. Então não estava comunicando. É isso aqui, ó. Tem o que é comum para mim e o que é comum para ele. Quando a gente se entende, é isso aqui, ó. Quando a gente não se entende, aí o que ela fez? Ela falou que é como ela aprendeu nas aulas, né? A Denise foi da turma 4 do curso completo do Libras ao Cubo, que você aprende, e aqui também você está aprendendo, tá? A criar ideias visuais. Então, ele não sabe esse sinal, você faz um cenário que termina nesse sinal e aí ele entende. Aí agora é comunicação, porque agora ficou comum. Logo, para eu poder me comunicar bem, eu preciso saber o que é comum para essa pessoa. Revisando a outra aula, para vocês verem como que está conectada, você viu 5 coisas que você precisa confirmar para se comunicar bem. Primeira delas, o surdo com quem você está falando sabe Libras? Não é se ele sinaliza, porque ele pode usar sinais caseiros. Ele sabe a Libras. Qual é a diferença? Sinais caseiros funcionam dentro da casa dele com as pessoas que ele convive, porque eles inventaram aquele dialeto. A Libras, para qualquer lugar do Brasil que ele for, ele consegue se comunicar com os surdos. Ah, Jorge, mas me falaram que a Libras tem muito regionalismo. Tem, mas o português também. Se você está num extremo, por exemplo, você está no sul,
e você vai lá para o norte e nordeste, pode parecer que, ou vice-versa, né? Tá no norte e nordeste, vem aqui para o sul, pode parecer que as pessoas estão falando línguas diferentes, porque muitas colocações são diferentes do que você está acostumado. Mas como a base de tudo é o português, você consegue entender e rapidamente a pessoa consegue te explicar uma expressão que ele está utilizando, não é assim? Então, na Libras é a mesma coisa. Existe sim o regionalismo. Existem sinais que são diferentes de um lugar, mas a base é a mesma, é a Libras. Então, você consegue sim se comunicar com o surdo de qualquer lugar do país que também saiba Libras. E a dificuldade, o desafio vai ser o mesmo que seria você se comunicar com português em vários estados. Então, primeiro, ele sabe a Libras? Ok. Segundo, como que ele aprendeu Libras? E o como, algumas coisas são importantes. Com que idade ele aprendeu? Foi numa escola? Foi junto com os amigos surdos? Foi observando outros surdos? Porque isso também vai dizer muito do quanto você consegue se aprofundar com ele. Terceiro, a terceira coisa que você precisa validar. Quando você usa um sinal, você precisa ter a certeza se aquele sinal significa a mesma coisa para aquele surdo. Se ele tem a mesma ideia que você tem desse sinal. Ok? Vocês precisam ter certeza que o sinal vocês aplicam e significa a mesma coisa. Quarta coisa, você precisa validar se a imagem que vocês estão construindo juntos é a mesma. O que eu estou sinalizando é a mesma coisa que ele está entendendo? E o exemplo que eu dei para vocês, quando eu falo de imagem, não é só desenho. Porque a primeira frase que eu usei como exemplo, eu tive que construir a imagem na mente de vocês. Porque lembra que... E aí, como é que eu falo como é que eu sei se eu estou querendo dizer assim, ó, que eu quero fazer uma pergunta importante ou que as perguntas são importantes? Porque eu direciono a imagem que eu quero que você enxergue para essa daqui, ó. Não ficou uma imagem clara na sua cabeça? Porque eu peguei o seu foco e direcionei ele. Então, eu preciso ter certeza que a imagem que eu estou construindo aqui é a mesma imagem que o senhor está enxergando lá. Tem um exercício que a gente fez na sala de conversação, não é nem no curso regular, que eu falei para os alunos pegarem um lugar que eles acham bonito, um lugar que eles têm vontade de viajar tal, e descrever esse lugar. Aí eles iam para a sala de conversação e descrever o lugar em línguas de sinais. Quando ele terminava de descrever, ele mostrava a foto do lugar, para as outras pessoas validarem se a imagem que eles estavam construindo na mente deles era a mesma imagem que ele estava querendo descrever. Quinta coisa, não tenta adivinhar o que o surdo está falando. Tenha certeza que você entendeu ele. Por que eu estou revisando isso? Porque qual é a melhor maneira de você validar tudo isso? Perguntando. Porque você não lê mente. Você não tem um raio-x para literalmente olhar a imagem que está na cabeça dele para ver se ele está te entendendo certo. Então, você precisa perguntar. A pergunta é importante porque ela ilumina um caminho. E isso não é só poesia, não. Pega como exemplo o Google. Tem vários sinais de Google, esse aqui eu vejo que é o mais popular, tá? Pega o Google. O Google, ele deve ser assim, o lugar, vamos chamar de lugar simbolicamente, tá? Que tem mais informações, ou informações, tá? Sinais para informação. Informação, informação. Isso daqui é o mesmo do avisar. Tem surdo que faz uma informação para cá, tem surdo que faz uma informação para cá, e alguns usam esse daqui, tá? Então, o Google, ele é o lugar que, assim, ó, tem mais informação do mundo inteiro. Mas para ele te dar informações, meio que você faz pergunta para ele. Porque à medida que você vai colocando as coisinhas na busca, ele sabe o que ele precisa trazer. Então é a mesma coisa. Eu estou conversando com o surdo, as perguntas vão direcionando a conversa. Para a gente se focar na coisa certa, para a gente criar a imagem certa. Ok? E